Olá, eu sou a Gleice, idealizadora do Clube de Leitura da Gleice, e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês os 12 livros que nós lemos no ano de 2021. Então vamos lá? Nós começamos em janeiro com o pé direito lendo Essencialismo de Greg McKeown, da editora Sextante. Então esse aqui foi o nosso primeiro livro desse ano de 2021. Eu não vou falar muito sobre o livro para não ficar tão extenso o vídeo, mas de uma forma geral foi um livro que virou a minha chave. E eu acredito que também fez virar a chave dos membros também com relação a muita coisa. Ele diz aqui, o essencialismo consiste em criar um sistema para cuidar do armário da vida. Ele compara a nossa vida com o nosso armário, né? Não se trata de um processo que realizamos uma vez por ano, por mês ou por semana. É a disciplina que aplicamos toda vez que precisamos tomar uma decisão e devemos escolher entre dizer sim ou recusar educadamente. É um método para abrir mão de muitas coisas boas, por mais difícil que seja, ficar com as coisas extraordinárias. É aprender a fazer menos, porém melhor, para obter o máximo retorno possível de cada precioso momento de vida. Então, gente, esse livro vale a pena a releitura. E quando eu li esse livro, a primeira coisa que eu fiz foi tirar todos os excessos, começando pelo meu armário. Então eu limpei o meu guarda-roupa, tirei todas as roupas que eu sabia que eu não ia usar mais, e isso dá um alívio tão grande na gente. Eu fiquei tão aliviada com isso. Então, assim, eu comecei pelo guarda-roupa. E depois eu fui para as outras áreas, né? Fui para as áreas de relacionamento com as pessoas, fui para a área do trabalho. Então, assim, foi um livro que eu li, que eu apliquei muita coisa. E foi uma leitura muito boa, que vale a pena a releitura. O segundo livro foi esse aqui. Opa! Nosso segundo livro foi esse aqui, As Noites Mais Escuras do Inverno, do querido autor mineiro Bruno Marques. É a história de um senhor de 60 anos que vai para uma cabana e lá ele revive toda a sua história, né? E aí a gente passa por vários países. Nós aprendemos muita coisa com esse livro. O autor Bruno Marques, ele participou do nosso encontro. Nossos encontros esse ano de 2021, todos foram de forma remota, né, ainda por conta da pandemia. No mês de março, para reforçar a presença da mulher na literatura mundial, nós lemos A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Esse livro é da editora Biblioteca Azul. Uma leitura um pouco tensa pra gente, porque acontece muita coisa aqui e demora de acontecer as coisas, porém é um livro que nos prende, sabe? Um capítulo leva ao outro e a gente não consegue parar de ler, mesmo que ele esteja um pouco denso demais, um pouco cansativo, a gente não conseguia parar de ler porque a gente queria saber o que vinha no próximo capítulo. E realmente a Helena Ferrante, ela tem uma escrita incrível, eu sou apaixonada pela Helena Ferrante, porém esse livro ele não me cativou tanto quanto os outros livros que eu li, Dias de Abandono, por exemplo. Porém, não é qualquer livro, né, gente? Se trata de Helena Ferrante. Amiga Genial conta a história de duas personagens, né, da amizade de duas personagens, a Lila e a Lenô, que se conheceram em um bairro pobre na cidade de Nápoles, na Itália, no momento de pós-guerra. E foi um livro assim muito enriquecedor para a gente, porque a gente pôde conhecer um pouquinho mais da cultura da Itália, né? Que fala de muita coisa, fala de poder, fala de máfia, fala de dinheiro, fala de preconceitos. Então, assim, o encontro para discutir esse livro também foi de forma remota e deu margem para muita coisa, né? A gente discutiu muita coisa porque realmente o livro traz muitos assuntos sérios até. Se você gosta de série, essa é uma boa opção. Das profundezas do sertão baiano, no mês de abril, nós lemos Torturado, e esse aqui nos pegou de jeito. Esse livro nos cativou, nos impressionou, e ele foi escolhido justamente porque ele estava sendo bem falado, né, na época, tinha acabado de ser publicado. E aí eu acabei trocando, tirei um livro que já estava no cronograma para colocar esse aqui, porque a gente não poderia deixar de ler Torturado, né? Diante de tantos comentários, tantos elogios. E, infelizmente eu não consegui trazer o Itamar para participar do nosso encontro, mas eu conversei com ele, tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele em outro evento que eu participei. É um livro queridinho aqui do clube. Eu acredito que foi um dos livros que os membros mais gostaram e foi uma leitura, assim, bem rápida. É uma leitura necessária, então se você tiver a oportunidade de ler, não deixe de ler esse livro. Em maio, nós lemos Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na época, quando eu divulguei o livro,
Alguns ficaram assim meio apreensivos, né? Machado de Assis e tal. Porque assim, a gente tem muitas lembranças não tão positivas dessas leituras, né? Da leitura de Machado de Assis na escola, que é onde a gente, de fato, começa a ler literatura. A maioria das pessoas começam a ler livros literários na escola. Porém, foi uma surpresa muito grande, porque foi um dos melhores livros que nós já lemos aqui no clube. Nós lemos essa edição, foi bem bacana, porque essa edição, ela tem textos informativos. E é uma edição bem dinâmica. Olha só, olha que lindo que as imagens. Então, olha só como que tá. Então, assim, eu fiquei muito feliz de fazer a releitura desse livro. Eu já li, mas esse livro aqui, de fato, foi um dos melhores livros que nós lemos aqui no Clube de Leitura da Gleice. E o encontro também para discutir essa obra foi maravilhoso, né? Também foi de forma remota. E, assim, um papo cabeça, sabe? Muito bom mesmo. Um dos encontros que a gente mais discutiu alguns temas sérios, sabe? E que Machado de Assis traz de uma forma bem irônica, bem humorada. Então, gente, não tem o que falar. Machado de Assis é Machado de Assis. No mês de junho eu quis trazer uma coisa bem regional, bem local. Então, no mês de junho nós lemos o livro do aclamado escritor Osório Alves de Castro, que muita gente já ouviu falar aqui na cidade, mas ainda não leu. Então eu quis trazer essa experiência de pertencimento, sabe, do nosso lugar, da nossa terra, das nossas águas. Então, para comemorar o aniversário da cidade de Santa Maria, eu trouxe esse livro aqui, Porto Calendário. O encontro para discutir esse livro não foi qualquer encontro, foi acho que mais um congresso, sabe, um congresso acadêmico, pareceu mais um congresso acadêmico do que um simples encontro de bate-papo, porque teve a participação de várias pessoas especiais, teve a participação da família do autor Osório, então teve os netos que participaram, teve o professor Aleilton, que é organizador dessa edição aqui que nós lemos. Então eu chamei alguns estudiosos da obra, né, algumas pessoas que têm trabalho desenvolvido na academia. Osório viveu em Santa Maria da Vitória, às margens do Rio Corrente, aqui na Bahia, até 1922. Viveu em várias cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Bauru, Lins e Marília. Exerceu a profissão de alfaiate, era o homem que costura as palavras. Então, durante sua vida literária, produziu com singularidade uma obra que trata do cenário barranqueiro, do médio Rio São Francisco. Em 1962, recebe o Prêmio Jabuti de Literatura pelo romance Porto Calendário. Osório morreu em Itapecerica da Serra, aos 80 anos. Então, deixou aí outros livros também. Em 1982, eu não era nem nascida ainda, suas cinzas foram jogadas nas águas do Rio Corrente por seu filho Terto Alves de Castro. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Felizmente, o encontro ficou gravado, eu vou disponibilizar depois o encontro aqui para vocês. Então é isso, esses foram os 6 livros que nós lemos, então no próximo vídeo vocês vão ver os outros 6 livros que nós lemos aqui no ano de 2021.